tudo bem com você? Eu sou Ana Clara Montenegro Fonseca e vim hoje conversar com você sobre um tema bastante polêmico, que é a minoridade penal. Imagine, inclusive, que você tenha sua ideia a respeito da redução ou não dessa minoridade. Mas antes de se insurgir a favor ou contra, é importante que você tenha em mente os aspectos que giram em torno do tema. Professora, onde é que vem prevista a minoridade ou idade penal? Bem, além de vir prevista no Código Penal, artigo 27, no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, além de tudo isso, vem prevista na nossa norma maior, que é a Constituição Federal. Está lá no artigo 28 a seguinte ideia: são inimputáveis, não imputáveis, não responsáveis penalmente. São inimputáveis aqueles que têm idade até 18 anos. Então, os menores de 18 anos são considerados irresponsáveis do ponto de vista penal. Essa primeira informação, pessoal, é extremamente importante, porque quando a gente pensa em reduzir a minoridade penal, nós temos que pensar onde ela vem prevista. Porque se ela vem prevista na Constituição Federal, como é que eu mudo uma norma constitucional? Só posso mudar uma norma constitucional, pessoal, através de emenda à Constituição. Se esta norma tivesse tão somente no ECA, no Código Penal, que são tidos como leis ordinárias, outra lei ordinária poderia modificar. Seria um processo menos rígido, mais fácil. Então, vejam que a questão da redução já vai encontrar aí um embate grande, tendo em vista a forma de reformulação que seria através da emenda constitucional. Além disso, pouca gente sabe, e é bom porque você vai ficar sabendo agora, também a previsão da minoridade vem na Convenção Internacional de Proteção aos Direitos da Criança, que diz: são menores aqueles que não têm 18 anos, mas cada Estado-nação pode trazer uma previsão diversa. E isso é verdade. Se nós fôssemos pesquisar a minoridade, a idade penal pelo mundo, nós iríamos encontrar aí diversas faixas etárias estabelecendo a questão da minoridade. Então, se a norma interna dispõe em sentido contrário, a norma interna vale, embora a regra da convenção esteja lá, menores de 18. Além disso, outro detalhe que talvez você também não conheça ou não lembre. Nós temos um Código Penal Militar, não é, pessoal? Esse Código Penal Militar, ele é de que ano? Ele é de 69. E ele traz a seguinte ideia: são maiores só as pessoas acima de 18. Mas aqueles que têm entre 16 e 18, se tiverem discernimento, podem ser punidos penalmente, embora com redução de pena. Opa, professora, não me lembrava desse detalhe. Quer dizer que no Código Penal Militar, aquele que tem 16 anos já poderia ser punido penalmente com redução de pena? Sim, está lá. Mas a segunda pergunta seria: professora, o Código Penal Militar de 69, esta regra foi recepcionada pela Constituição de 88? Sim ou não? Claro que não. A nossa Constituição prevalece, como eu falei, o artigo 228, traz a ideia de menores de 18. E é isso que vigora. Então, o Código Penal Militar não é aplicado. Pois bem, professora, vimos onde está prevista a minoridade penal. Mas eu preciso, professora, delimitar quando uma pessoa é ou não maior. Eu preciso verificar o momento em que essa minoridade ou maioridade, ela é demarcada. Aí, pessoal, nós precisamos relembrar as lições de lei penal no tempo, previstas lá no artigo 4 do Código Penal. E o artigo 4º diz o seguinte, em termos resumidos: a lei que se aplica é a lei do tempo da conduta, ação ou omissão. Sendo assim, no momento que você praticar o fato típico, antijurídico e culpável, se você tiver mais de 18 anos, você será imputável. Se no momento da conduta você praticá-la
com menos de 18 anos, você será inimputável. E isso pode ocorrer. Lembrem-se que nós temos crimes materiais. Eu posso praticar a conduta hoje e o resultado só vir a ocorrer em 2 meses, 3 meses. Imagine só que você deu um tiro em alguém, esse alguém foi levado para o hospital e só veio a falecer depois de 2 meses. Quando você atirou, você tinha 17 anos. Quando a vítima morreu, você já tinha completado 18. Professora, eu respondo penalmente sim ou não? Pelas lições que a gente acabou de ver, se você atirou aos 17, a lei será a lei do tempo da conduta. Qual é a lei que vigora para os menores de 18 anos? É o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que a vítima tenha morrido quando eu completei 18 anos, professora, sim, o momento do resultado não importa para determinar a aplicação da lei. Certo? Dito isso, nós podemos anotar uma outra característica que envolve este tema, menoridade, que está no seu livro com a ideia, menoridade relativa. Nunca ouvi falar, professor, ouvi e não me lembro mais. O que é essa menoridade relativa? Existem casos que você pratica o crime com 18, mas você tem menos, acima de 18, perdão, mas você tem menos de 21. Então, essa menoridade relativa se refere àqueles que estão acima de 18, mas abaixo de 21. Entre 18 e 21. Professora, para que serve essa menoridade relativa? Bem, a menoridade relativa traz 2 direitos subjetivos para você que praticou o crime entre essa faixa etária. Vamos tomar como exemplo o caso da Suzane von Richthofen, você lembra? Ela matou os próprios pais com auxílio de quem? Dos irmãos Cravinhos, Daniel e Christian. À época do crime, ela tinha, salvo engano, 19 anos. Então, ela tinha entre 18 e 21. Ela estava na faixa etária desta menoridade relativa. Quais são os benefícios, professora, que Suzane teria? Suzane teria 2 benefícios. Anote. A menoridade relativa te dá uma atenuante. Sua pena vai ser menor. E 2, reduz pela metade o prazo prescricional do teu crime. Então, vamos supor, Suzane praticou o crime de homicídio, que tem prescrição, via de regra, em 20 anos. Como ela era menor em que sentido? Entre 18 e 21, à época do crime, a prescrição do crime de Suzane conta-se pela metade. Então, seria melhor para ela, o crime prescreveria mais rápido. No lugar de prescrever em 20, prescreveria em quanto? Em 10. Diferentemente para Daniel e Christian, que foram comparsas, para eles não, eles eram maiores de 21, então tudo correria normalmente. Dito isso, pessoal, nós precisamos verificar se é viável ou não viável reduzir. Diante dessa polêmica, professora, quais seriam os argumentos a favor e quais seriam os argumentos contrários à redução dessa menoridade penal? Nós temos 2 correntes. A primeira posição, defendida pelo professor Guilherme de Souza Lute, diz que como a menoridade não se encontra no artigo 5º da Constituição, encontra-se no artigo 228, não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea, lembre, aquelas pedras intocáveis, os direitos que não podem ser modificados nem pelo constituinte originário. Lute diz que não está no rol das cláusulas pétreas, portanto, poderia sim ser alterada essa idade penal. E mais, seria viável alterar, tendo em vista que a época do Código, lá pela década de 40, esse menor de 18 anos era um menor desprovido de informação, diferentemente do perfil do jovem de hoje. Hoje não, tem acesso à informação, tem muito conteúdo, então o desenvolvimento desse menor hoje é totalmente diferente. Então esse jovem, ele está apto, ele está maduro, inclusive ele já vota. Se ele pode eleger o presidente, o que dirá receber uma sanção penal? Então esses são os argumentos principais de quem defende a redução da menoridade penal. Por outro lado, veja, há constitucionalistas renomados, como Dalmo Dallari, a professora Flávia Piovesan, que dizem o seguinte: opa, o artigo 5º, ele mesmo diz que não só nele encontram-se os direitos fundamentais.
Mas espalhados pela Constituição encontram-se outros direitos, assim como a questão da menoridade. Então, o artigo 228 seria, sim, direito fundamental e estaria também dentro das cláusulas pétreas, portanto, não caberia modificação. E mais, se pensarmos do ponto de vista de política criminal, colocar um menor no cárcere, segundo os defensores, ou melhor, segundo os refratários, os contrários à redução, seria piorar a sua situação. Misturá-los com sujeitos encarcerados e maiores seria ensinar-lhes a escola do crime. E o futuro deles, pessoal, estaria comprometido, tendo em vista o estigma que o direito penal gera para esses menores. Então, certamente seria pior em termos de efetividade. Isso não combateria a criminalidade juvenil. E mais, Miguel Reale diz o seguinte: os menores são mais vítimas de crimes do que autores. O direito penal está para cobrir exceções ou regra? O direito penal é a última ratio. O direito penal deve existir para casos genéricos e não casos excepcionais. Bem, pessoal, é importante que a gente desfaça o mito da impunidade em relação aos menores. Nós escutamos na mídia que o menor comete crime e não recebe nenhum tipo de medida. Isso é falácia. O menor infrator, ele pratica o ato infracional e ele vai receber medida socioeducativa. Não é o cárcere, mas é uma medida que pode recair na chamada internação ou semi-liberdade. E você sabe qual é o crime mais comum praticado entre os jovens? É o roubo. O roubo qualificado ou pelo uso de armas ou pelo concurso de pessoas, geralmente com maiores. Quando esse menor pratica o roubo qualificado, a pena para o maior, aquele que é imputável, seria em média de 5 anos e 4 meses. A semi-liberdade e a internação sendo mais técnica, pode durar até 3 anos. Então, fazendo uma comparação, eu sou menor, eu pratiquei o roubo qualificado, eu posso receber uma medida de até 3 anos de internação. Eu sou maior, pratiquei o mesmo roubo com esse menor, vou receber uma pena de 5 anos e 4 meses. Mas veja, enquanto maior, eu tenho em meu favor o chamado livramento condicional. E através do livramento condicional, em 2 anos eu estou livre. Eu posso sair e terminar por um período de prova, ali depois, o cumprimento da minha pena em liberdade. Então, tire da sua mente a ideia de que o menor fica sempre impune. Isso é discurso, bandeira de campanha política. Isso, na realidade, não ocorre, tá? Um outro ponto que eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês é a ideia de maiores de 18 anos podem receber essa medida, professora, socioeducativa? Atenção, se no momento do crime você é maior e o comete, você recebe uma sanção penal, PPL, pena privativa de liberdade, pena alternativa, uma multa, etc. Porém, se você pratica a conduta dita como crime aos 17, você pode receber a medida socioeducativa de internação, que dura até 3 anos, não tem prazo mínimo, mas tem prazo máximo, 3 anos, e nesses 3 anos você já pode aí ter completado 18 anos. Então, se você pratica o ato infracional aos 17, recebendo uma medida socioeducativa de 3 anos, você poderia, maior de 18 anos, estar cumprindo aí uma medida socioeducativa. E uma outra pergunta que pode cair no seu concurso é a respeito da corrupção de menores. Professor, existe esse crime de corrupção de menores? Veja bem, existia o crime corrupção de menores na lei 2252 de 56. Essa lei dizia que quem influenciasse menores estaria praticando crimes. Então, quem influenciasse menor para a prática de crimes era autor do crime de corrupção de menores. Eu não posso pegar menores para facilitar o cometimento do meu crime. Este crime não foi abolido. Na verdade, ele passou desta lei, que foi revogada, para o ECA. Então, hoje, lá no artigo 244, nós temos o crime de corrupção de menores. Ô, professora, ouvi dizer que há um outro crime com essa mesma nomenclatura no Código Penal. É verdade? É verdade. Existia no artigo 218 o crime de corromper menores sexualmente.
Este do Código Penal efetivamente foi revogado, porque o menor do artigo 218 era o menor de 18, mas acima de 14. Então, se você praticava ato libidinoso com consentimento com uma jovem de 15 anos, antes era corrupção sexual de menores, artigo 218. Hoje você pode sair, namorar, praticar atos libidinosos com consentimento com pessoas acima de 14, que não é crime mais de corrupção sexual de menores. Abaixo de 14, lembro, temos o estupro de vulnerável, artigo 217-A. Dessa forma, eu me despeço e lembro de um ditado bastante comum: cuide da criança que está ao seu lado hoje, para que amanhã você não precise prendê-la. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.